série do ensino médio. O meu nome é Rodrigo e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. Are you okay? Nesta semana, temos planejada a nossa revisão e vamos revisitar os principais conteúdos que estudamos no capítulo 12, World Cuisines. Nós vamos falar de pratos tradicionais ao redor do mundo, vamos ter um pouquinho de gramática e também vou convidar você a responder uma questão de vestibular sobre o assunto. Let's begin? Vai começar então a videoaula de língua inglesa para os alunos da segunda série do médio. Nós estamos terminando os estudos do volume 6 nesta semana 15, que vai de 29 de junho a 3 de julho. Eu sou Rodrigo Jorge e nós estamos no SPE com você. De acordo com a nossa distribuição de conteúdos, estamos finalizando o capítulo 12, chamado World Cuisines. E para esta semana, nós temos planejada uma revisão dos principais conteúdos que estudamos nesta unidade. E quais foram eles? Nós vamos falar aqui nesta videoaula de Traditional Dishes, Dietary Restrictions, Present Perfect, Simple Past and Time Expressions, que são usadas com estes dois tempos verbais. Traditional Dishes foi, para mim, a parte mais gostosa das nossas videoaulas. Nós demos uma viajada pelo mundo e falamos de pratos. Esta a tradução para dishes. Pratos tradicionais de diferentes países do planeta. Pasta bolognese from Italy, moussaka from Greece, barbecued sirloin with chimichurri sauce from Argentina, beef teriyaki from Japan, paella from Spain, falafel from the Middle East, ratatouille from France, and pavlova from Australia and New Zealand. E é claro que são pratos tradicionais, mas a dieta não se restringe a isso. Nós brasileiros não comemos feijoada todos os dias, porém é claro que todos nós já comemos a feijoada e vamos continuar comendo ela por muitas outras celebrações, outros almoços importantes no nosso cotidiano. Também falamos de algo muito importante que são dietary restrictions. Tem muita gente que não come determinados alimentos, seja por razões biológicas, a pessoa não pode comer porque ela não vai conseguir digerir esse alimento, ela vai passar mal, seja por questões, digamos, ideológicas. A pessoa acredita em alguma coisa e não comer certo alimento fará com que a pessoa se sinta bem para alcançar este ideal. Então, nós vimos lá vegetarians, que são pessoas, a person who does not eat meat. Então, aqui uma pessoa que quer ajudar na causa da proteção animal, ou até mesmo na digestão da carne, há vantagens para se adotar essa dieta. Celiacs, a person who cannot eat gluten. Aqui é uma restrição biológica, a pessoa não digere o glúten, portanto pode passar mal comendo alimentos com farinha de trigo. Vegan, a person who does not eat any food that comes from animals. Então, em geral, são pessoas que gostariam que a humanidade tivesse uma relação mais saudável com o planeta e que nós não explorássemos os recursos animais de uma maneira tão perversa. Então, eles não comem carne e nenhum tipo de alimento que provém de animais. E também há várias vantagens biológicas de você ter uma alimentação tão natural. E aqueles que são lactose intolerant, a person who cannot eat dairy products. A pessoa não consegue comer
produtos laticínios. Isso significa dairy. A pessoa vai passar mal, ela não tem a possibilidade de digerir a lactose. Então elas têm que evitar os derivados do leite. Dietary restrictions não são para serem tirados sarro, nem apontarmos o dedo. É preciso respeito e tolerância pelas escolhas ou as limitações dos outros. No trabalho de gramática, nós vimos lá o present perfect. Este esqueminha está lá no nosso livro de atividades, na página que introduz o conteúdo do livro de atividades aí da Unit 12. The present perfect tense is used to talk about completed actions at an unspecified time in the past and about ongoing states as well. Então, o que é importante para nós aqui? Unspecified time. Então, aconteceu no passado, mas eu não estou dizendo quando. Porque não importa quando, o que importa é que aconteceu. Ou então, a outra palavra ali, ongoing states. É porque ainda está acontecendo. Vamos ver os dois exemplos? O primeiro diz ali, the action is finished, but we don't know when. Por exemplo, it has rained twice this week. This week, não importa se foi domingo, segunda, terça, mas já choveu 2 vezes essa semana. Aqui o que importa é que choveu. Não importa necessariamente quando isso aconteceu. A ação já está completa, mas nós não sabemos quando. Veja o segundo exemplo. A state started in the past that continues up to the present. I have been a college student for 2 years now. Então, eu sou um estudante universitário há 2 anos. E eu ainda vou continuar sendo um estudante universitário. É isso que a frase está querendo dizer. Então, o foco aqui não é que algo começou quando e terminou quando. O foco é mostrar que começou e continua. Esse é o significado de ongoing. E para formar o present perfect, também temos esse quadrinho para nos lembrar das versões affirmative, negative and questions deste tempo verbal. Affirmative, I have worked, he has worked, you have worked. Então prestem atenção na diferença de conjugação para he, she, it, ou para qualquer sujeito que representa a terceira pessoa do singular. Negative, I haven't worked, he hasn't worked, you haven't worked. Então aqui nós temos a contração have not virando haven't, ou has not virando hasn't. E em questions nós vamos fazer a inversão do auxiliary verb and the subject. Have I worked? Has he worked? Have you worked? Onde a inversão é que nos indica que trata-se de uma pergunta. Qual é a diferença principal entre simple past and present perfect? Vamos ler a definição. Use the simple past tense when the events are finished and you know when they happened. Use the present perfect to talk about events that happened at an unspecified time in the past or ongoing events. Então, o simple past usamos quando sabemos quando algo aconteceu. Veja ali o exemplo. It rained a lot last week. Nós sabemos que aconteceu, por isso podemos dizer, e isso é importante, semana passada. No present perfect, veja o outro exemplo. It has rained a lot lately. Lately significa recentemente. Isso não é um dia ou uma semana específica. E na verdade não importa, porque o que importa aqui é dizer que choveu. Quando começou e terminou, isso não é relevante. Então, prestem atenção nas time expressions que usamos. I have eaten fish, que é present perfect. Eu já comi peixe, ou eu comi peixe. E usaremos time expressions que não vão especificar exatamente quando isso aconteceu. Once or twice, today, this week, a few times,
this year, this month, many times, recently and lately. Recently and lately significam a mesma coisa. Já com o simple past, I ate fish. Eu comi peixe. Consigo dizer exatamente quando. Yesterday, last week, last month, in 2018, 10 years ago, when I was a child. E posso até usar expressões que têm mais a ver com present perfect. Today, this week, just now, agorinha há pouco. Qualquer uma dessas expressões vai casar muito bem com o simple past. Vamos dar uma olhadinha numa questão de vestibular que caiu na Unicamp em 2012. E esta questão ela é diferente das questões padrão, pois ela é discursiva. Vamos dar uma olhadinha no texto que tem tudo a ver com o que nós discutimos nesta unidade. Cuisine. Why We Need a Food Revolution by James Oliver. Vamos ler os textos juntos? We're losing the war against obesity in the US. It's sad, but true. Our kids are growing up overweight and malnourished from a diet of processed foods, and today's children will be the first generation ever to live shorter lives than their parents. It's time for a change. It's time we switch to fresh food and home cooking. It's time for a food revolution. A questão apresentava duas subquestões que deveriam ser respondidas por extenso, de maneira discursiva. A questão A. Quais são, segundo o texto, as consequências da atual dieta das crianças norte-americanas? E a questão B. No que consiste a revolução alimentar proposta por James Oliver? Vou dar 1 minuto para você reler o texto e decidir qual seria a sua resposta se você tivesse que responder esta questão. E então vamos ver a sugestão que o vestibular deu para a resposta e um exemplo de um aluno ou uma aluna, não sabemos exatamente se era um homem ou uma mulher, e qual foi a resposta que alcançou nota máxima. 1 minuto para vocês relerem o texto. Vamos lá? A letra A tinha como resposta esperada fornecida pela organização do concurso. Elas estão crescendo obesas e malnutridas e serão a primeira geração a viver menos do que seus pais. Veja a resposta de um candidato. Como consequências da má alimentação, as crianças norte-americanas, como diz o texto, estão crescendo acima do peso e malnutridas. Segundo o texto, essas crianças serão a primeira geração a viver menos que seus pais. Exatamente aquilo que foi dito no texto, este é um exemplo de resposta acima da média. A pergunta B teve como resposta sugerida: nessa revolução alimentar, as pessoas devem deixar de ingerir alimentos processados e passar a ingerir alimentos frescos, preparados em casa. É esta a chamada Food Revolution do James Oliver. Veja a resposta do candidato. A revolução alimentar proposta pelo autor do texto consiste na substituição, na alimentação das crianças, das comidas processadas prejudiciais por uma alimentação fresca, comida natural, nutritiva, e preparação da comida caseira e não industrial. Mais uma vez, essa foi uma resposta acima da média. E é claro que tem a ver com a interpretação do texto e conhecimento da língua inglesa ali presentes,
mas também tem a ver com estar por dentro de qual é a discussão alimentar atual. De que estamos passando por uma revolução alimentar e que pouco a pouco estamos buscando uma relação com a comida mais natural e nutritiva, que faça com que a nossa saúde melhore e que nós possamos viver mais. E aí, você teria acertado essa questão? Como sugestão de tarefa de casa, teremos a sessão Challenge Yourself. Exercises 1, 2, 3 and 4, que estão lá na página 30 e 31 do seu livro didático. Não deixe de fazê-los. So, how was it? I hope that you have enjoyed the unit and that it made you hungry, but most of all that it made you better at English. Don't forget to watch the review class and do the suggested exercises. Have a great week. See ya!